Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula importante do nosso curso. Nessa aula, faremos questões de fixação sobre combinação, tá joia? Você já viu ali a parte teórica e agora se faz necessário que eu resolva questões de fixação para que você entenda de maneira muito clara de que maneira que as bancas cobram combinação de nós de maneira geral nas provas. E nós começamos nesse momento. Coloco aí na sua tela, chegou a nossa aula, arranjo de combinação, questões de fixação de combinação. E a primeira questão é essa aqui, foi alvo de cobrança da banca FGV no ano 2022, e ela falava assim, ó, do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial é... E aí você veja só a questão clara, transparente. Nós temos aqui um grupo de 6 novos policiais. E desses 6 novos policiais, 2 deles serão escolhidos. Quando você lê isso aqui, surge uma dúvida. Quando você lê isso aqui, você poderia pensar assim, peraí, Johnny, ainda não dá para ter certeza que é combinação. Pode ser arranjo, porque eu tenho 6 policiais, total de elementos, população. Desses 6 policiais, eu vou escolher 2 policiais. É a minha amostra, apenas 2 policiais. Mas peraí, se tudo for igual, beleza, é combinação. Se houver alguma diferença para esses 2 policiais, aí eu uso arranjo. Por isso que eu tenho que dar mais uma lida. Eu continuo a leitura para que eu saiba agora se é arranjo ou se é combinação. Lembrando o seguinte, ó, se for tudo igual, tá combinado. Se for tudo igual, é combinação. Como assim tudo igual? Quer ver? Esses 2 policiais aqui, ó, esses 2 carinhas aqui, eles vão fazer um treinamento especial. Você só poderia usar arranjo, nós só cairíamos no arranjo se ele falasse para nós que esse treinamento é em locais diferentes, cada um treina em um local diferente, aí seria arranjo. Se ele falasse que o treinamento seria em horários diferentes, ó, um vai treinar às 8, o outro treina às 9, aí mudaria o horário do treinamento, aí eu usaria arranjo. Ou se ele falasse que o tipo do treinamento é diferente, um vai treinar tiro, o outro vai treinar, sei lá, tático. E aí, claro, nesse caso, seriam treinamentos diferentes. Para que você use arranjo, tem que ter alguma diferença. Para que você use arranjo, ou o local muda para os 2 escolhidos, ou o horário muda para os 2 escolhidos, ou o tipo de atividade muda para os 2 escolhidos. Perceba que nesse enunciado não foi falado nada sobre isso. Então, Johnny, essa é a minha dúvida. Quando ele não fala nada, eu faço o quê? Vamos lá, regra. Quando ele não fala nada, você considera que é tudo igual. Eu posso fazer isso? Não só pode, como deve. Quando ele não fala nada, tudo igual. Quando o autor vem aqui e diz assim, para um treinamento especial, ele não deu maiores detalhes, ele não deu para nós maiores informações, significa dizer que é tudo igual, e quando é tudo igual, tá combinado, quando é tudo igual, é uma combinação. Portanto, nesse caso, a solução passa por isso aqui, é uma combinação dos 6 novos policiais, 2 deles serão escolhidos. Pelo nosso atalho, fica desse jeito aqui. Na parte de cima, 6 vezes 5. Na parte de baixo, 2 vezes 1. 6 vezes 5 fica 30. 2 vezes 1 fica 2. 30 dividido por 2. Resposta número 15. A alternativa correta é a alternativa C de concurso. Veja que a questão não tem nenhuma dificuldade a não ser você reconhecer que era uma questão de combinação. Vamos sempre passo a passo e em cada questão eu vou fixando a você os detalhes que nos levam a saber que é uma combinação. Claro, essa aula é uma aula de questões de combinação, é evidente. Os exemplos que eu trouxe para essa aula são de combinação, mas não é por isso que seremos relapsos, não é por isso que nós relaxaremos na explicação. Eu tenho que pontuar para você, peraí, professor,
O que é que você leu aí que te deu certeza que é combinação? Como que na minha prova, eu sozinho, porque você não vai estar lá, né, Johnny? Não, infelizmente, não. Queria, tá? Queria, mas não vou estar lá junto com você. Então, quando eu estiver sozinho, o que é que eu vou olhar ali que me dá certeza que é combinação? Tudo igual. Tá, mas ele não falou nada, beleza. Quando ele não fala nada, é porque é tudo igual. Próxima questão chegando, é essa questão que você vê agora na sua tela, Banca IBFC, lá no ano 2020, e ela falou o seguinte, ó, numa empresa, há 3 vagas para analista financeiro e há 7 pretendentes. O total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento dessas vagas é... E aí, quando você lê até aqui, ó, você então tem que tomar cuidado com o seguinte. O autor disse que existem 3 vagas para analista financeiro e que existem 7 pretendentes. Você então pensa assim, peraí, eu tenho uma população de 7 elementos e desses 7 elementos eu tenho que escolher apenas 3 elementos. Só que esse pensamento nos dá 2 possibilidades. Quais são as 2 possibilidades? Pode ser arranjo, pode ser combinação. Como que eu vou saber qual dos 2 que é? Na combinação, tudo igual. Vem comigo. Como é que eu vou saber que é tudo igual? Moleza, cara, moleza. Veja, quando é arranjo, uma dessas 3 coisas muda. Ou muda o horário, ou muda o local, ou muda a atividade executada pelos escolhidos. Nesse caso, não foi mencionado o horário, não foi mencionado o local. Quando ele não menciona, é porque é tudo igual. A única possibilidade que ficaria é a atividade ser diferente, coisa que não é. Porque os 3 escolhidos, esses 3 aqui, farão a mesma coisa. Eles farão o cargo de analista financeiro. Perceba, portanto, que é tudo igual. Local não foi mencionado, igual. Horário não foi mencionado, igual. A atividade foi mencionada. Todos os 3 analistas financeiros. Portanto, combinação. Faço combinação dos 7 pretendentes, vamos escolher 3. Pelo atalho que eu ensinei a você na aula anterior, temos então a seguinte resolução. Na parte de cima, 7 vezes 6 vezes 5. Na parte de baixo, 3 vezes 2 vezes número 1. Nós então agora resolvemos a questão. E quando resolvemos ela, chegamos no resultado 35. Aqui, ó, você poderia perceber o seguinte. Quando eu multiplico 3 vezes 2, é a mesma coisa que 6. Então você pode cancelar o 6 de cima com esse 6 de baixo. E aí sobra 7 vezes 5, 7 vezes 5, 35. Existem 35 possibilidades de nós escolhermos esses 3 cargos, essas 3 pessoas, para o cargo de analista financeiro. Johnny, e se ele falasse que um ia ser analista, o outro ia ser supervisor e o outro ia ser coordenador? E se ele falasse 3 cargos diferentes? Ora, se fossem 3 cargos diferentes, aí eu usaria arranjo. Porém, como os 3 cargos são iguais, aí eu uso combinação. E você perceba, primeira questão, FGV. Segunda questão, IBFC. As boas bancas do nosso país cobram o assunto combinação e, em geral, deixam claro que é tudo igual. Próxima questão chegando. É essa questão que você vê agora. Olha lá! Olha para onde a gente foi agora. A nossa banca CESP. A União tem, hoje, 138 estatais sob sua gestão. Entre elas, o Banco do Brasil, S.A., a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Dessas 138, somente 3 devem permanecer sob a gestão da União. As demais serão privatizadas. Considerando essa afirmação, julgue o item. Se todas as estatais tiverem a chance de ficar sob gestão da União, então, a quantidade de maneiras distintas de se escolher as 3 empresas que não serão privatizadas será inferior a 230. E aí eu preciso que você, então, tenha calma nessa questão e tenha clareza no que nós faremos aqui na resolução. Porque você veja só,
Ele disse para nós que, ao todo, nós temos 138 empresas sob gestão da nossa União. 138 empresas estão sob gestão da União. No comando final, ele perguntou o seguinte: qual é a quantidade de maneiras de escolher as 3 empresas? Ora, quando você lê isso aqui, eu já treinei a sua cabeça, eu já treinei o seu cérebro para o seguinte: tem um total de 138, beleza? Dessas 138, eu vou escolher 3 empresas. Ah, entendi, Johnny. Então tem lá 138, existe uma população de 138 empresas, das quais eu vou escolher 3. E nesse momento, o seu cérebro já treinou para o seguinte: ou é arranjo, ou é combinação. Beleza. Algumas pessoas, infelizmente, pensam assim: Johnny, é arranjo, né? Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque são diferentes. São 3 empresas diferentes, meu aluno. Sempre são diferentes. Sempre são pessoas diferentes. Sempre são objetos diferentes. Sempre são elementos diferentes, empresas diferentes. Não é essa a questão. A questão é, essas 3 empresas que você escolherá, para que é? Ah, para não serem privatizadas, tudo igual. Porque as 3 empresas terão o mesmo fim. As 3 empresas terminarão no mesmo local. Elas não serão privatizadas. No fundo, ao pé da letra, a finalidade das 3 é a mesma: não serem privatizadas. Perceba, portanto, temos aqui uma questão de combinação. Nós, então, faremos para você combinação das 138 estatais que estão sob gestão da União, escolheremos 3. Essas 3 empresas têm a mesma finalidade: não serão privatizadas. Na combinação de 138 para escolhermos 3, a montagem é essa aqui. Você coloca 138 vezes 137 vezes 136. E na parte de baixo você coloca 3 vezes 2 vezes número 1. São 3 fatores em cima e 3 fatores embaixo. Lembre comigo o atalho que eu ensinei a você. Em cima começa pelo total e embaixo começa pela parte. Em cima começa pela população e embaixo começa pela amostra. Eu tenho que ter 3 números em cima, 3 números embaixo. Por que 3? Porque eu vou escolher apenas 3. Sempre multiplicando, sempre diminuindo. Quando você vai resolver isso aqui, eu tenho uma dica importante para você, que é a simplificação. Você vai simplificar os elementos de cima com os elementos de baixo. Use a simplificação 1-1. O que é a simplificação 1-1? Você pega um número de cima e divide por um número de baixo. Por exemplo, 138 dividido pelo número 3 vai dar como resposta 4, 40, né? Dá 120, sobra 1, 46. O 137 você repete. E agora, deixa eu colocar aqui, 138 dividido por 3 dá 46. Repete o 137. Pega agora 136, divide pelo número 2. 136 dividido por 2 tem como resposta 70, não, mentira, 68. E nós temos agora 46, o 136 simplifiquei com o 2, sobrou 137 dividido por 1. O nosso resultado é a multiplicação que você está vendo. O nosso resultado é 46 multiplicando por 137, dá 6.302. E agora você multiplica por 68. A resposta que eu chego aqui, fazendo o cálculo rapidamente, é 428.536. Eu vou só conferir aqui as simplificações. Eu pego lá 138, divido por 3, dá 46. Eu pego 136, divido por 2, dá 68. E aí nós chegamos nesse valor aqui. Agora eu leio o comando final para você. O comando dizia que o valor seria inferior a 230 mil. Não, não é inferior a 230 mil. É superior
a 230 mil, por isso que o gabarito aqui é o gabarito errado para essa questão, né? Bem superior, na verdade. O autor falou inferior a 230 mil. Não é inferior, é superior, por isso que eu marquei aqui o gabarito errado. Mais uma vez, o mais importante que nós temos na questão é o reconhecimento do motivo pelo qual é uma combinação. Nesse caso, o motivo é: as três empresas escolhidas terão o mesmo fim. As três empresas escolhidas têm a mesma finalidade. Qual? Não serem privatizadas. Perceba que é tudo igual para elas. Finalidade: não vende a empresa, por isso combinação. Próxima questão chegando, é a questão que você vê agora na sua tela, Instituto Consulplan, lá do ano 2020. Leremos a questão agora com tranquilidade. Veja só, uma escola terá que escolher 4 alunos de uma determinada turma para participar de um congresso sobre o meio ambiente. Quando você lê isso aqui, você já desconfia que vai ser ou arranjo ou combinação. Ele vai escolher 4 alunos aqui. Aí ele continua com o seguinte: considerando que nessa turma há um total de 25 alunos, de quantas formas distintas esses 4 alunos poderão ser escolhidos? Então, ao pé da letra, nós temos uma turma com 25 alunos, dos quais temos que escolher 4 alunos. E aí você pergunte sempre o seguinte: peraí, Johnny, você disse para mim que a turma ao todo tem um total de 25 alunos. Desses 25 alunos, temos que escolher 4 alunos. Beleza. Pode ser arranjo, pode ser combinação. Aí você vai perguntar o seguinte, tá? Esses 4 alunos é para quê? Qual a finalidade desses 4 alunos? Vamos escolher 4 alunos de uma certa turma para participarem de um congresso. Esses 4 alunos irão participar de um congresso sobre o meio ambiente. Aí você pense assim, quer ver? Os 4 alunos vão para o mesmo congresso. Existe alguma diferença para esses 4? Não, porque não foi citado o local, portanto consideramos que é igual. Não foi citado horário, portanto, consideramos que é igual. E a questão disse que os 4 vão para o mesmo congresso, portanto, é igual também. É tudo igual para esses 4. Mesmo local, porque não foi citado, mesmo horário, porque não foi citado, e é o mesmo congresso, não havendo diferença significativa para esses 4 elementos. Consideramos, portanto, uma combinação. Temos aqui uma combinação. Dos 25 envolvidos na turma, iremos escolher 4. Montando o atalho que eu expliquei para você, você monta então isso aqui, ó, 25 vezes 24, vezes 23, vezes 22. Perceba que são 4 números consecutivos em cima e 4 números consecutivos na parte de baixo. E agora você pode simplesmente ir multiplicando ou você pode ir simplificando antes. Por exemplo, eu posso aqui fazer a seguinte simplificação. Eu pego o número 24 e eu divido pelo número 4. Quando você faz 24 dividido por 4, sobra o número 6. Coloquei lá o número 6. Eu posso agora, tranquilamente, pegar o número 22 e dividir pelo número 2. 22 dividido por 2, sobra o número 11. Beleza. Agora você repete o 25, afinal, o 25 nós não simplificamos. Eu vou repetir o número 23 também. E embaixo eu vou repetir aquele número 3 que eu acabei não simplificando. Ó, sobrou um 3 aqui embaixo. Então, no fundo, só o que eu fiz foi 24 divide por 4, dá esse 6 aqui. 22 divide por 2, dá esse 11 aqui. O 23 e o 25 eu repeti, e o 3 eu repeti também. Tudo isso para você enxergar o seguinte: você pode pegar esse 6 aqui e dividir por esse 3, ó. 6 dividido por 3
fica 2. E agora você multiplica tudo. Agora você multiplica 25 vezes 2, 25 vezes 2 é 50, você multiplica por 23, dá 1.150, e você multiplica por 11, dá 12.650. O cálculo completo, 12.650, e aí você assinala a alternativa B de bola. Uma outra possibilidade seria você multiplicar tudo em cima e multiplicar tudo embaixo e a posteriori fazer a divisão. Também daria, tá? Também daria, embora na hora da prova isso varie muito, né? Alguns alunos gostam de simplificar, outros não gostam de simplificar. Aí eu quero que você use o caminho que você gostar mais, que te apetece mais. Ah, eu gosto de multiplicar tudo em cima, multiplicar tudo embaixo, no final eu divido e vamos embora. Beleza, pode fazer isso. Eu sempre vou simplificando antes, porque aí eu reduzo os números e a multiplicação fica mais curta, fica menor. Eu prefiro fazer assim. Se você prefere outro caminho, não tem problema. A resposta final, invariavelmente, é a mesma. Claro, desde que você não erre, né? Ela é a mesma. Nós continuamos. Chegamos na próxima questão. Banca Itami do ano 2020, ela falou basicamente o seguinte. Em uma sala de aula com 15 alunos, deseja-se formar grupos para a execução de um certo trabalho. Sabendo que cada grupo deve conter 4 alunos, nessas condições, o número de possibilidades diferentes para a formação desses grupos é igual a... E aí o que nós temos aqui é basicamente o seguinte. Nós temos um total de 15 alunos e nós temos que formar grupos com 4 alunos. E aí a pergunta que fica agora é a seguinte, porque, claro, você leu ali, tá, tem população de 15, essa população de 15 eu tenho que tirar 4. Aí você pensa, ou é arranjo ou é combinação, porque eu tenho uma população de 15 para fazer uma amostra com 4 elementos. Legal, beleza. Arranjo ou combinação? Para que é esses 4? Esses 4 ali, tem alguma diferença para eles ou é tudo igual? E nesse caso é tudo igual. Porque ele falou para nós isso aqui, ó, que nós queremos fazer grupos. Quando fala grupo, você já tende para a combinação. Porque grupo, a priori, é um grupo de elementos que não tem diferença. E aí ele termina, ó, queremos fazer grupos para a execução de um trabalho. Ah, mas não teria como ser arranjo? Cara, isso aqui só seria arranjo se ele falasse, olhe, queremos fazer grupos para a execução de um trabalho. Um será o diretor, o outro será o coordenador, o outro será o supervisor e o outro vai ser o assistente. Ele teria que citar uma função diferente para cada. Aí eu usaria arranjo. Como ele não citou diferenças, nós entendemos que é tudo igual. Aí você usa a combinação. Façamos, portanto, a combinação dos 15 elementos totais, nós vamos escolher apenas 4 elementos. Vamos, então, pelo nosso atalho, e o atalho que nós usamos é, você coloca 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. São 4 números em sequência. E na parte de baixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 números em sequência, certo? Agora você então vai simplificar um. Por exemplo, ó, o número 14 eu posso tranquilamente dividir por 2. Quando eu faço 14 dividido por 2, isso aqui fica 7. Eu posso tranquilamente pegar o 12 e dividir pelo número 3. Quando eu pego 12 e divido por 3, o resultado fica o número 4. O número 15 eu repito, o número 13 eu também repito. E na parte de baixo eu quero que você observe que sobrou esse número 4 aqui. Olha que bacana agora. Eu posso cortar esse 4 com esse 4. Ao pé da letra sobrou 7 vezes 15 vezes 13. O que vai dar esse negócio, será? Cara, quando eu pego 7 vezes 15, 105. 105 vezes 13, 1.365. 1.365.
265, por isso que nós marcamos aqui tranquilamente a alternativa A de aprovado. Olha que questão tranquila, né? Quando você entende todas as etapas. E aí, é sempre importante que você lembre o seguinte: se você não estiver com a teoria certinha, você poderia pensar que é um arranjo, e aí, claro, você erraria a questão fatalmente, não é? Mais uma questão chegando, e em cada questão eu quero que você fixe a atenção nos detalhes que eu disse. Primeiro, valor total de elementos, total da população. Segundo, número de elementos da amostra. Terceiro passo, é tudo igual para os elementos da amostra? Para os elementos amostrados, escolhidos da amostra, é tudo igual ou tem alguma diferença? Tudo igual? Combinação. Se houver qualquer diferença, aí você usa arranjo. Nessa aula, só questões de combinação. Avançamos. E chegamos, então, Instituto Acesso, ano 2020, a questão dizia assim: um grupo de 8 profissionais liberais se reuniram para lançar candidatura coletiva, em que 5 deles comporiam essa bancada. Quando fala essa bancada, é esse grupo. De quantas maneiras diferentes essa bancada, entre aspas, pode ser formada por esse grupo? E aí você veja só, eu tenho aqui um grupo de 8 profissionais liberais se reuniram para lançar a candidatura coletiva, em que 5 deles comporiam essa bancada. O que ele está falando aqui não é uma bancada de 5 pessoas sentadas, não é isso não, cara. O que ele está falando aqui é que tem lá um grupo de 8 amigos, 8 liberais, profissionais liberais, e desses 8, 5 deles vão compor a bancada que será candidata. Então, no fundo, se resume a 8 para escolher 5. Se resume aqui a uma combinação em que eu tenho 8 elementos e eu devo escolher 5 elementos. A montagem, nesse caso aqui, fica bem tranquila, fica um pouquinho grande, é verdade, mas é bem tranquila. A montagem aqui é assim: em cima você coloca 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5 vezes 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Na parte de baixo, 3 vezes... Opa, 3 não, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 números em cima, 5 números embaixo. Em cima começa pelo 8, embaixo começa pelo 5. Claro que aqui fica muito rápido o seguinte: o 5 de cima corta com o 5 de baixo. O 4 de cima corta com o 4 de baixo. Se você perceber, você pode simplificar um por um. Você poderia, por exemplo, ó, 2 hipóteses. Esse 6 você corta direto aqui, ou você pode fazer assim: 8 dividido por 2 sobra 4. 6 você divide por esse 3, sobra 2. Agora, quem é que sobrou aqui? Vê comigo, ó, 4, 7 e 2. 4 vezes 7 vezes 2, que obviamente dá 56. Por isso que você assinala a alternativa A. Não há um único caminho para a simplificação. Você pode simplificar de algumas formas diferentes, e aí isso vai ser da maneira que melhor lhe convier. Eu gosto de simplificar 1. O que é simplificação 1? É um de cima, um de baixo. Quer ver? Eu olhei aqui, por exemplo, apaguei aqui. Eu pego 1 de cima, exemplo, 8, e eu divido por 1 de baixo, por exemplo, 2. 8 dividido por 2 é esse 4 aqui. Aí eu continuo lá. Eu pego 1 de cima e divido por 1 de baixo. 6 dividido por 3 é esse 2 aqui. Ah, mas o 7 você não dividiu, né? Claro, porque o 7 é primo, não tem como dividir o 7. Então, deixa o 7 ali. Aí sobrou 4, o 7 repetiu vezes 2, que deu resposta 56. Existem outras maneiras de simplificar, como eu já falei para você. Mas eu gosto dessa 1 de cima, 1 de baixo. Para mim, ela funciona maravilhosamente bem. Tá joia? Nós avançamos.
Chegamos nessa questão e aqui eu preciso ser muito claro com você. Eu tenho que ser muito claro e didático, porque é um modelo de questão que pode confundir você. Faz o seguinte, eu vou ler a questão e aí eu vou encerrar o bloco e eu resolvo no início do próximo bloco para você. Pode ser? Mas eu quero que você leia a questão comigo para que você entenda o que eu falarei já no próximo bloco. Olha que legal. Em uma pequena escola de música, os estudantes são especializados em instrumentos conforme tabela a seguir. Aí eu tenho lá guitarra 6, contrabaixo 2, bateria 4, teclado 3. O número de bandas diferentes que poderão ser formadas com os estudantes desta escola de música com a seguinte constituição: 2 guitarristas, 1 contrabaixista, 1 baterista e 1 tecladista, está compreendido entre... Muita gente, quando lê isso aqui, acha que é uma questão de arranjo. A pessoa lê isso aqui e fala, ó, arranjo, ó, Johnny, porque ele quer 2 guitarristas, 1 contrabandista, não, né? Contrabaixista, 1 baterista e 1 tecladista. Ó, funções diferentes. Ele quer um pouco de cada, então isso aqui é uma questão de arranjo. No próximo bloco, já no início dele, eu vou mostrar para você por que e como você resolve essa questão usando combinação. Mas isso é um assunto para o próximo bloco, que eu já estou lá esperando você, inclusive. Nesse bloco, era isso, para não ficar muito longo para você. Aguardo você lá. Tchau, tchau.